Bom dia, caros estudantes. Hoje estamos aqui em mais uma aula de história. Eu sou o professor Carlos Bartel e hoje a nossa aula é com a turma dos alunos da Info 21B, né, que é a líder, a Camille já entrou aqui para a gente conversando no chat. E eu vou retomar alguns pontos sobre feudalismo que nós começamos a discutir numa aula passada. Então, assim, eu quero começar aqui trazendo algumas ideias e conceitos do que é feudalismo, né? Feudalismo é um sistema econômico, político, social que se fundamenta na propriedade, na posse da terra e nos laços de dependência pessoal, relações de vassalagem e servidão, tá? Essa aqui é a noção de feudalismo. Então, no feudalismo nós temos basicamente dois tipos de relação: a relação de vassalagem, que são relação entre dois senhores, né? Ou seja, dois guerreiros, e é uma relação baseada na posse da terra. Então, o quem dá a terra, né, ou quem cede a terra é chamado de sucerano, e quem recebe a terra é o vassalo. Então, essa relação ela se dá por uma cerimônia chamada homenagem, que estreita os vínculos entre ambos. Então, tem uma série de obrigações ali do vassalo com o seu sucerano. Aí, na turma, me fizeram uma pergunta: mas se o sucerano quiser a terra de volta? Bom, aí tem que ter alguns cuidados, porque quando ele cede a terra, ele está buscando poderio político, poderio militar, apoio. Então, assim, vai pedir a terra, ele vai colocar em risco isso. O que havia é que os suceranos eles cuidavam sempre para que o vassalo não se tornasse mais poderoso do que ele. Então, quanto mais a terra dele fosse fragmentada, melhor. É melhor eu ter 5 vassalos mais frágeis do que eu, do ponto de vista político e militar, do que eu ter um vassalo mais forte do que eu, do ponto de vista político e militar. Por quê? Porque daqui a pouco tem uma revolta, esse vassalo se revolta contra o sucerano e ele passa a ser o grande senhor de terras, tá? Então aqui é uma possibilidade, porque esse sistema aqui, ele tem muitas variáveis, ele é um sistema de movimentação que a gente tem que estar atento. E a outra relação é a relação de servidão. Aí é a relação daquele senhor de terra, tá, com o seu servo. E a relação de servidão é uma relação de semi-liberdade. Por quê? Porque o servo ele não é totalmente livre, ele tem uma série de obrigações, que a gente viu aqui, as taxas, por exemplo, né, a corvéia, a talha, a mão morta, as banalidades, ele tem uma série de obrigações com o seu senhor, então ele não é totalmente livre, mas ele também não é escravo. Por quê? Porque ele não é propriedade desse senhor. E em alguns casos esse servo ele poderia sair do feudo e ir para outro feudo se ele pagasse todas as taxas e tudo que ele devia em termos de obrigações. Bom, esse sistema aqui, nós estamos falando da Europa, né? Ele é considerado ele é caracterizado, aliás, pela descentralização política, tá? Fragmentação política. O que significa isso? Cada território vai ter o seu conjunto de leis, vai ter a sua característica econômica, suas características sociais. Até me perguntaram se um criminoso saísse de um feudo, fugisse para o outro, ele seria condenado lá? Depende. Se esses feudos tivessem uma associação entre si, ele poderia ser condenado. É claro que a gente tem que levar em conta que a questão da informação aqui ela é muito precária também. Mas se o senhor de terras daquele feudo protegesse esse criminoso, ele seguiria a vida dele tranquilamente. Então eu falei também que havia uma ordem aqui, essa ordem ela é criada pela Igreja Católica e servia como referência, né, dividida em 3 grandes grupos sociais: o clero, formado pelo conjunto de membros da igreja; a nobreza, que são os cavaleiros, os guerreiros, né? Então os guerreiros
francos que começaram a lutar utilizando o cavalo, que é uma arma de guerra, e esses guerreiros, eles são os proprietários das terras, né? E os donos dos territórios que ajudam na administração do feudo. Então, eles não trabalham com a terra diretamente, eles não produzem na terra. Por quê? Porque essa atividade braçal, ela vai ficar a cargo dos camponeses, né, os trabalhadores do campo. No entanto, nós temos que ter atenção aqui para outros grupos que eu não mencionei anteriormente. Por exemplo, dos mercadores. O mercador é aquele que vai transitar por vários feudos praticando o comércio, né? O comércio dos mais variados produtos. Vai comercializar tecidos, vinho, alimentos, ferramentas. Então, esses mercadores, eles vão estar circulando, eles não vão se enquadrar em nenhuma categoria dessas que eu mencionei. Muitos desses mercadores, eles não são cristãos, eles são judeus, né, vinculados à religião hebraica, que também é monoteísta. Tá? Uma primeira forma de monoteísmo conhecido, ainda que alguns falem que surgiu lá no Egito, monoteísmo, mas nós vamos ficar aqui com a religião hebraica como a primeira forma de monoteísmo, do Deus único, Yahvé, da qual Jesus, né? Jesus era judeu, né? E aí ele questiona o judaísmo, tem um rompimento ali e vai se criar uma nova seita monoteísta que vai dar origem ao cristianismo, tá? E essa seita, ela toma conta da Europa, aqui que nós estamos falando. Mas existem os judeus que estão dentro do território europeu e eles são tolerados dentro do território europeu. No entanto, esses judeus, por não serem cristãos e a terra ser considerado um bem sagrado, esses judeus eles não podem trabalhar na terra. Então, muitos desses judeus vão se dedicar a outras atividades que não ao trabalho com a terra. Por exemplo, carpintaria, sistema bancário. Por quê? Porque o dinheiro ele é considerado algo pernicioso. De certa forma, até hoje, nós temos um pouco dessa ideia que o dinheiro é algo sujo, né? Lava as mãos, tu pegou no dinheiro, né? No Brasil mesmo a gente fala, né? Os bandidos foram ali no banco e limparam o caixa. Como limparam? O caixa estava sujo, o caixa? Não, tiraram todo o dinheiro. Como o dinheiro é algo sujo, essa aí é uma ideia da cristandade. Então, os judeus mexiam com dinheiro, tá? O sistema monetário, a circulação de dinheiro aqui não é a regra, é uma exceção. Existe dinheiro, mas não vigora um sistema monetário, um sistema baseado na troca pelo capital. Por quê? Porque cada feudo tem a sua própria lógica. Então, o dinheiro que vale aqui não vale lá. Né? Como eu falei, o dinheiro é representação da riqueza, não a riqueza em si. O trigo que eu planto aqui vai continuar sendo trigo no outro feudo. Então, se eles precisarem de trigo lá, a gente pode fazer uma troca. E os judeus, eles vão emprestar dinheiro. É a prática da usura, tá? Porque eles vão cobrar juros. Aí que é a usura, né? Tu vai pegar o meu dinheiro e eu vou te cobrar uma taxa por usar o dinheiro, daí é a usura. E a igreja vai condenar isso, a cobrança de juros. Porque a cobrança de juros, tu tá pagando mais do que tu pegou emprestado, né? Então, esses judeus é um outro grupo que está circulando por ali também. Muitas vezes, esses judeus eles vão ser massacrados, porque qualquer coisa que aconteça uma peste pode ser atribuída a culpa aos judeus. Tá? Então, alguns grupos que a gente tem que ter atenção. Um terceiro grupo, que não se enquadra nesses que eu falei, é o grupo dos construtores medievais. Então, nós temos um grupo ali de operários especializados na construção de castelos, de pontes, de estradas, de catedrais, grandes igrejas, né? A igreja de Notre Dame. E esses construtores, eles também vão circular pelos feudos. Tá?
E ainda sobre o comércio, no norte da Europa, vai se formar uma liga, a Liga Hanseática, que ela vai ter sede na cidade de Hamburgo, mas vai pegar ali as cidades de Bremen, de Colônia, norte da Bélgica ali, chamada de Flandres, onde se vai produzir muito tecido. Tá? Então, essa Liga Hanseática vai ser uma liga comercial muito forte lá no Mar do Norte, tá certo? Então, aqui falei disso, da fragmentação política. É uma vida rural, não é uma vida baseada em cidades-estado, nem nos centros urbanos, tá? E existe uma produção agrícola voltada para a subsistência. O que é a subsistência? Produzir para o próprio consumo. Então, o feudo ele vai ser, eu vou usar um termo aqui que não é muito correto, mas só para a gente pensar isso, o feudo ele vai ser autossustentável. Tá? Então, ele vai produzir tudo que ele precisa. Vão criar galinha, porco, produzir banha, produzir carne, vão criar gado, tá certo? Então, ele vai produzir para a subsistência. É claro que o que se produzir a mais ali, o excedente, vai ser comercializado principalmente através da prática do escambo, através da prática das trocas. Bom, esse sistema feudal, ele inicia no final do Império Carolíngio, tá? É um processo que ele vai se consolidando. Se nós quisermos uma data para o início desse sistema, só para a gente ter uma referência, é o Tratado de Verdun, que é quando o Império Carolíngio começa a se fragmentar. Então, ali inicia o feudalismo e ele vai até o século XIV, com a crise do sistema feudal, lá, a grande crise do século XIV, caracterizada pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos e pelo comércio. Tá? Quem estiver estudando Guerra dos 100 Anos, ela se deu muito porque um vassalo se tornou mais poderoso do que o seu sucerano. Bom, essa é uma das razões. Deixa eu seguir aqui. O termo feudo, ele foi encontrado pela primeira vez em um documento do ano de 889 e ele deriva de dois substantivos da língua franca, né? Gado e bem, tá? Geralmente os historiadores eles usam esse termo como sendo posse. Então, tu tem a posse da terra, mas tu não tem a propriedade, tu não é proprietário, tu não pode comercializar ela, ainda que tu possa terceirizar e passar ela para um outro vassalo. Então, no início, são bens móveis que mais tarde passaram a designar um conjunto de bens móveis e imóveis. Então, feudo não é apenas a terra, mas também o que tem nela. Tá? O feudo, se tem gado, quer dizer, o vassalo recebe tudo isso do seu sucerano. Também, assim, mais tarde, essa posse ela se tornou hereditária. O que era isso? Se o pai recebeu o feudo, a posse automaticamente ela ficava para o seu filho ou para a sua família. E eles ficavam vinculados à família do senhor que cedeu aquela terra. Tá? A concessão como feudo era comumente uma terra, podendo variar de extensão. Nós tínhamos grandes territórios, grandes feudos e feudos menores. Então, o feudo não era propriedade, como eu disse, era uma concessão. A partir do século IX, então, o feudo passou a ser hereditário. Deixa eu ver aqui que eu tenho umas imagens também. Se tiverem dúvidas, deixem no chat aqui. O termo, então, dessas relações medievais. O termo vassalagem, né? O termo vassalo, derivado de vassos, significa guerreiro subordinado a um chefe ou a um senhor. Tá? Então, o vassalo não é um trabalhador, ele é um guerreiro também. Na Alta Idade Média, a vinculação entre homens livres, que são os guerreiros, era estabelecida pela recomendação, né? Um contrato verbal ritualizado que colocava o vassalo sob a proteção e autoridade do chefe, do sucerano. Este vínculo era denominado relação de vassalagem.
A recomendação estabelecia obrigações diversas. O vassalo não trabalhava na terra e era um especialista da guerra. Tinha de dedicar todo o seu tempo aos exercícios e aos treinamentos, e, portanto, o seu sustento devia ficar mesmo por conta dos aldeões, tá? Aqueles que moravam na aldeia, ou vilões que moravam na vila próxima ao castelo. E quando não havia guerra, o vassalo ele tinha que oferecer segurança aos trabalhadores, aos camponeses. Por quê? Porque para a economia avançar, precisa de estabilidade. Né? Um sistema que é totalmente instável, que possui muitos conflitos, muitas tensões, não prospera. Então, assim, o vassalo garantia a segurança dos camponeses. Imaginem o seguinte, o camponês planta lá uma plantação de trigo, e aí vem os guerreiros, a cavalaria, e passa por cima, destrói todo o trigo, ou rouba o trigo dele. Então, o vassalo garantia essa estabilidade. Claro que aqui é um sistema de dominação senhorial. Então, esses camponeses, muitas vezes, também se rebelavam. Havia muitas revoltas que elas eram reprimidas. Então, o vassalo ele tinha que ter ali um conjunto de guerreiros. E esses guerreiros vão formar uma classe chamada nobreza, que é a classe que vai administrar os territórios, o feudo. O feudo poderia ser dividido em condados, em ducados que ficavam dentro do feudo, né, as marcas, regiões de fronteira. Então, essa nobreza controlava esse campesinato, tá certo? Através do uso da força, através da coerção. Então, revoltas eram muito comuns. Essas revoltas se chamam jaquerris, né? Jaquerris são revoltas ocorridas no campo, tá? E claro que esses vassalos também eles davam proteção para a produção, como eu disse. Então, nem todos os nobres tinham terra. Muitos nobres ajudavam na administração, viviam no castelo lá, ajudando a arrecadar os impostos, fazendo anotações, registrando essas informações. Né? Eu falei aqui das informações. O sistema de informação na Idade Média ele se dava muito em função da Igreja Católica. A Igreja Católica é que compartilhava essas informações, até porque a Igreja Católica tinha o domínio da escrita. Nós não podemos esquecer aqui que as populações eram analfabetas. Então, a Igreja Católica vai ter um sistema de escrita para circular informação, e para a população vai ser muito didático as imagens, né? As imagens dos santos, as festas, que também tem um caráter pedagógico, o teatro, né? Então, tudo isso. Seguimos aqui. Aqui eu tenho uma imagem de um feudo, tá? Um feudo. A gente não pode esquecer que o castelo, ele não é um palácio. O nobre vai ostentar, vai ter uma mansão. Não. O castelo, ele é, antes de tudo, uma fortaleza. É um sistema de proteção voltado para a guerra. Então, em cima, tu vai ter as torres de observação, tu vai ter lá espaços para atiradores de flecha, né, para derramar óleo quente. Geralmente, tu vai ter um fosso que pode ter água ou não, ou ser um buraco para dificultar o acesso até o castelo. E em torno desse castelo, fora do castelo, nós teremos a vila. Tá? Muitos feudos vão ser fechados com muro, cercados. E aí vai ter um portão de entrada, que vai ser o portal, né, ou o pórtico. Então, as cidades, muitas cidades de origem europeia, de origem germânica, de origem italiana, elas têm na entrada da cidade o portal da cidade. Né? Que isso aqui é um resquício desse mundo feudal. Por quê? Porque só tinha aquela entrada ali. Hoje essas cidades possuem várias entradas, mas tem lá como símbolo de entrada o portal. Tá? Isso aí de origem medieval. Então tem o castelo, que é ali onde fica o governante ou os governantes, né? E aí nós temos aqui as terras. Está lá no cantinho o castelo, lá no lado esquerdo, alto ali, e tem a divisão das terras. Tem o manso senhorial, né? O manso é uma porção de terras que são as terras do senhor,
o manso servil, que são as terras dos servos, e tem o manso comunal, que são as terras coletivas. No manso comunal, nós temos, por exemplo, a floresta. Então, os servos podem ir lá na floresta para recolher lenha. Tá? Em alguns lugares, esses servos podem praticar a caça. Em outros feudos, a caça é exclusividade dos nobres, porque faz parte do exercício do guerreiro, né, de caçar lá o javali selvagem, por exemplo. E na floresta, muitas vezes, se escondem também os criminosos. Tá? Esses criminosos poderiam ser camponeses, poderiam ser servos e poderiam ser nobres também. Um nobre lá que teve problema com outros nobres, ele foge para a floresta, tá? E ali se escondem os criminosos. E nas terras comunais nós temos as pastagens, né? Então tem a parte da agricultura, não posso criar o gado ali, não posso criar porco onde tem a plantação. Então eles vão lá para as pastagens, lá eles vão lá para um espaço reservado para a criação de cabra, de carneiro e de outros animais ali, que vão servir uma série de produtos para manutenção da sobrevivência, como o leite, por exemplo. Então, o leite vai ser um produto muito importante, como ainda é nos dias de hoje, para a produção de queijo, para a alimentação dos camponeses, né? Não tem a ideia de cidadão aqui, dos súditos, dos servos, e também dá o porco, por exemplo, para a banha, conforme eu já falei. Tá? Então, o manso senhorial, né? O que tem nas terras do senhor? Tem ali o castelo, as melhores terras, porque o senhor não vai dar as terras mais produtivas, não vai ceder lá para os camponeses produzirem. Então, ali os camponeses vão plantar para o seu senhor. O manso servil, né? Terras de uso dos servos, divididos em lotes, em glebas, né? Porções de terras. E o manso comunal, como eu falei, os bosques, os camponeses podem lá colher frutas nos bosques, tá? Ainda que tenha o pomar com frutas, né, da região ali, como a maçã, por exemplo. Então a maçã sempre está presente, até nas lendas, nas histórias. Por exemplo, a maçã, a Eva lá e o Adão no paraíso, a Eva foi lá e pegou do fruto proibido, que era a maçã. Em algumas traduções da Bíblia aparece o fruto proibido como a maçã. Por quê? Porque a Bíblia foi traduzida também na Europa, e como tinha maçã na Europa, eles colocaram uma fruta da região. Mas nos originais lá dos textos bíblicos não se fala em maçã, se fala em fruto proibido, mas não especifica qual é o fruto. Tá? Então podia pegar também as frutas ali. Bom, o cavaleiro ele tem basicamente 3 símbolos que vai nos ajudar a compreender essas relações sociais. Né? O símbolo do vassalo. O cavalo, então o cavaleiro, né, é um guerreiro por natureza, e ele usa o cavalo como instrumento de guerra, como instrumento de poder. O trabalhador ele pode usar o cavalo só que para o trabalho. Ele não pode usar o cavalo para combater, para guerrear, a não ser em algumas situações especiais. Já estou terminando. Obrigado, Camille, nosso tempo. Já estou encerrando aqui meus últimos 5 minutos. O cavalo, se numa revolta, os camponeses podem ser convocados para a guerra, e aí, eventualmente, esses camponeses podem se tornar guerreiros, tá? Então, aqui teria uma ascensão naquele sistema ideal ali de sociedade dividida em 3 partes. O castelo, que é símbolo do poder, é uma fortaleza, e a forca. A forca é o símbolo da justiça. Obviamente que a gente falou no momento atrás dos casamentos, né? Se houvesse alguma desonra, alguma traição, essa pessoa nem sempre seria executada. Muitas vezes sim, né? Mas dependendo da posição social, ela poderia ter uma outra pena. Então isso varia de feudo para feudo. Um exemplo de pena, a castração. Um padre que teve filho lá com uma jovem da nobreza. Esse padre, em vez de ser executado, ele vai ser penalizado, vai ser castrado. Tá? Seria também uma forma, mas quem fazia isso era o senhor de terras. Deixa eu só ver o último slide, o castelo mais uma vez.
aqui a cidade murada, tá? E aqui o sistema ideal inventado pela igreja. Bom, aqui então eu falei das características gerais do feudalismo. Nós vamos retomar nas apresentações a questão da cristandade, que é um elemento muito importante para se compreender a Idade Média. E quero desejar a vocês aqui uma ótima semana e fica aqui um abraço do professor Carlos. Deixa eu encerrar a nossa gravação.